A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje é a análise, a continuação da série do Exílio a Cristo, tá? Uma continuação da continuação, porque nós vamos analisar hoje, ontem, sexta-feira, análise de 1 Macabeus, o contexto de 1 e 2 Macabeus, um prólogo e a análise de fato de 1 Macabeus, onde eu explico um pouquinho sobre questões doutrinárias, teológicas, do que é o catolicismo ortodoxo, dou uma visão um pouquinho resumida. Falamos de 1 Macabeus e eu cheguei a gravar 1 e 2 Macabeus junto, mas o vídeo ficou muito longo, então eu picotei, eu cortei no meio, tá? Então nós temos vídeo de ontem, análise do contexto de 1 e 2 Macabeus, análise detalhada de 1 Macabeus, não tão detalhado, porque senão vai ficar muito longo. 1 Macabeus tem quase 60 capítulos, e analisando as diferenças, tá? Então, esse aqui é o início de 2 Macabeus. Deus abençoe, bom vídeo para todos. Bora! E agora, vamos para 2 Macabeus, fechou? Passagens importantes, uma análise um pouco mais superficial desses dois livros. Agora vamos para a perspectiva teológica e o martírio. 2 Macabeus é diferente, tá? É um drama mais teológico, moral, focando no martírio dos judeus, visão helenista, na importância do templo e da lei e na crença da ressurreição, tá? Embora cubra um período histórico semelhante, do sumo sacerdote Onias III até a derrota de Nicanor, ele não é uma continuação cronológica, como eu falei anteriormente, mas é uma interpretação diferente de eventos específicos, tá? Capítulo 1 de 2 Macabeus, cartas introdutórias, tem duas cartas. O livro começa com duas cartas dos judeus de Jerusalém aos judeus do Egito, por isso essa relação com os Ptolomeus, exortando a guardar a festa de Hanukkah, que já tem a menção mais direta à festa do Hanukkah instituída, tá? O contexto é uma tentativa de unificar essa comunidade judaica para a celebração do Hanukkah. Capítulo 2, um esboço da obra e a Arca da Aliança. Tem esse prólogo que explica uma tentativa de compilar um resumo muito grande dessa obra de Jasão de Cirene. Jeremias a Arca, uma lenda sobre o profeta Jeremias a Arca da Aliança, o altar do incenso e o tabernáculo no Monte Nebo, então já deixando claro uma referência direta novamente ao Hanukkah. Passagens importantes, capítulo 2, verso 32 de 2 Macabeus, o objetivo do autor explicar tudo isso que eu expliquei, está em capítulo 2, verso 32 de 2 Macabeus. Capítulo 3, a profanação do templo por Heliodoro, enviado por Seleuco IV para confiscar os tesouros do templo, e uma intervenção divina, a história de como Heliodoro foi impedido de saquear o templo por uma manifestação angelical, tá? Passagens importantes, 2 Macabeus capítulo 3, versos 24 ao 28, que descreve a aparição divina que aterrorizou Heliodoro. Apareceu um cavalo e um cavaleiro terrível, ricamente adornado, que lançou seu animal com violência sobre Heliodoro e feriu com seus cascos. Ao mesmo tempo, dois jovens extraordinários de força, de beleza e vestes admiráveis se puseram ao seu lado e açoitaram-o sem cessar. Tá? Foi a intervenção divina. Tá? Capítulos 4 e 5 de 2 Macabeus, corrupção do sacerdócio e apostasia. Simão Benjaminita, o início dessa discórdia, corrupção. Então, tudo começou bem, até chegar em Jasão, tá? Jasão de Cirene, tá? Que é um nome helenista, um nome grego de Josué. Ele paga, Menelau seguiu essa mesma tradição, para os dois sacerdotes judeus helenistas corruptos, eles pegaram e compraram o sacerdócio, tá? E Jasão comete o sacrilégio com esse suborno. Menelau seguiu a mesma ideia. O retorno, capítulo 6 e 7, tá? Mais um ponto importante anterior, nessa passagem da corrupção, Antíoco IV Epifânio retorna a Jerusalém e o massacre se segue, tá? Esse retorno foi o retorno das batalhas romanas, que eu comentei anteriormente. Indo para o capítulo 6 e 7, o martírio dos judeus fiéis, a perseguição intensa, as medidas de Antíoco Epifânes contra a religião judaica são intensificados, martírio de Eleazar, um ancião de 90 anos que se recusa a comer carne de porco, outro ponto importante aqui a ser relatado. A martírio da mãe e seus filhos, pela tentativa de fazer a circuncisão, eles foram mortos. Ela, a mãe e os seus 7 filhos, torturados e mortos por se recusarem a violar a lei, expressando uma forte crença na ressurreição, tá? Passagens importantes também, 2 Macabeus, capítulo 6, versos 18 ao 31, esse martírio de Eleazar e o discurso da fidelidade à lei. 2 Macabeus, capítulo 7, versos do 1 ao 42, tá?
Aí temos 2 Macabeus, capítulo 7, verso 9, que fala da ressurreição. Capítulos 8 e 9 de 2 Macabeus, Judas Macabeu é morto. Judas Macabeu e a morte de Antíoco Epifânio, tá? A ascensão de Judas Macabeu. Então aqui tem muitas similaridades com 1 Macabeus, tá? Não vou me alongar muito. Descreve as vitórias de Judas, a morte de Antíoco Epifânio. Vamos lá, capítulo 10 e 11, a purificação do templo, a festa da dedicação, o milagre do Hanukkah, a instituição da festa. Então o milagre do Hanukkah está aqui, ó, capítulo 10 e 11 de 2 Macabeus. Embora o milagre do óleo seja mais proeminente na tradição rabínica posterior, a narração aqui implica a necessidade de manter as luzes acesas por 8 dias. Tá? Não tinha azeite suficiente nem para um dia, quase, né? Para um dia, e durou 8. Tá? Campanhas militares, no capítulo 12 e 13, fala das campanhas militares. Passagens importantes, 2 Macabeus, capítulo 12, verso 43 a 45, fala da batalha de Bet-Zur, tá? Capítulos 14 e 15, tá? Antes de encerrar, no capítulo anterior, verso 12, do 43 ao 45, é a oração pelos que já morreram, tá? Aqui tem muita controvérsia, porque segundo a tradição protestante, né, pós-católica, pós-revolução, não se ora pelos mortos, porque eles já estão mortos, não tem mais como orar, então tem muitas divergências teológicas, eu não vou entrar nesses detalhes. Capítulos 14 e 15, Nicanor e a vitória de Judas Nicanor, que vai falar da morte, né, de Judas, o sonho de Judas. Então você vê que o 2 Macabeus ele tem um contexto profético muito profundo, certo? Sonho de Judas tem um sonho que fortalece para a batalha a derrota de Nicanor. Nicanor é derrotado e morto em batalha decisiva. O dia de Nicanor, instituição de um dia para comemorar a vitória sobre Nicanor. Então você vê aqui, já para quase encerrar o vídeo, que a diferença do 1º e 2 Macabeus, o estilo é uma história mais linear em 1 Macabeus. 2 Macabeus é mais dramático, tem um foco teológico e moral mais explícito, tá? O que acontece se não seguir, o que acontece se seguir, enfim. 1 Macabeus enfatiza a liderança militar e política, então você tem uma visão política, geográfica, geopolítica em 1 Macabeus, e na 2 Macabeus a visão espiritual, a fidelidade à lei, os mártires, na intervenção divina e na crença na ressurreição. Tá? Intervenção divina, em 2 Macabeus apresenta de fato intervenções divinas, como a de Heliodoro, as aparições angélicas em batalha, e enquanto 1 Macabeus retrata a mão de Deus de forma mais sutil, através da vitória dos Macabeus. A doutrina católica tem até um ponto em detalhe aqui, ó. Judas Macabeu oferece sacrifícios e orações pelos soldados mortos em batalha que haviam usado amuletos pagãos, implicando uma crença na ressurreição e na intercessão pelos mortos. Essa passagem é uma das mais importantes para a doutrina católica do purgatório. Então aqui, por isso que eu falei, não vou entrar em detalhes para não criar polêmica, a crença, o que é e o que não é, porque aqui é um ponto de muita polêmica, a questão da questão de anjos, né? Uma ala judia não acredita, uma ala acredita, tá? Tem aqui falando da coleta de impostos, que Judas enviou 2.000 dracmas de prata para que se oferecesse sacrifício pelos pecados, a visão de purgatório, a visão espiritual de oferecer sacrifícios como pelos mortos, porque eles estavam usando amuletos pagãos, até a questão helenista, então era um ambiente muito problemático, até porque, presta atenção, porque não se esperava que os que haviam caído haviam de ressuscitar. Teria sido supérfluo e inútil orar pelos mortos, mas se considerava útil que é uma bela recompensa que estava reservada para os que morreram piedosamente. Era um pensamento santo e piedoso, por isso ele mandou fazer um sacrifício de expiação pelos mortos, para que fossem libertos de seus pecados, tá? Então aqui é a visão, por isso que eu falei, tá no cânon apenas e exclusivamente católico, por conta justamente dessas visões teológicas diferentes, tá? Então, 2 Macabeus, como eu falei, ele é particularmente significativo para os católicos devido a passagens que sugerem a ressurreição dos mortos, capítulo 7, oração pelos mortos, no capítulo 12, servindo como base bíblica para a doutrina de purgatório. Ambos os livros são essenciais para entender a história da fé judaica, período intertestamentário, fornecendo várias ideias valiosas, tá? Sobre a resiliência do povo judeu durante a opressão e a evolução de suas crenças. Eu gravei tudo junto, mas o vídeo ficou com quase meia hora. Analisando piamente, eu acho que eu vou dividir 1ª e 2 Macabeus e cada um num vídeo, tá? Se você está assistindo essa segunda parte ou a parte única, tá? Não se assustem,
porque o final do vídeo, talvez de 1 Macabeus, ele termine muito abruptamente, tá? Então quem assistiu 2 Macabeus entendeu porque eu terminei mais abruptamente, tá bom? Para não se estender muito, Deus abençoe a todos, muito obrigado. Próximo vídeo, Dinastia Asmoneia, pra gente aprofundar sobre isso. Lembrando, Revolta dos Macabeus foi o início, 1ª e 2ª Macabeus e a Dinastia Asmoneia a gente foi aprofundando mais, porque senão fica muito extenso, muito enfadado, muito tedioso, pra gente não se alongar. Infelizmente o YouTube ele não ajuda quando os vídeos são muito longos, então talvez eu dê uma picotada, eu corte em 2 partes, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado pela paciência, pela atenção, pela audiência, e que o Eterno Criador possa cuidar de nós e nos ensinar cada dia mais, que nós cresçamos na graça e no conhecimento, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.